Nesse vídeo eu vou falar de estrutura de controle sequencial, que na verdade a gente vai ver os primeiros algoritmos realmente. No outro vídeo eu mostrei para vocês como a gente faz alguns algoritmos em fluxograma e alguns pseudocódigos também já foram vistos. Agora a gente vai focar na estrutura de controle sequencial, que é aquela estrutura bem simples, que não tem condição, não tem repetição, é o jeito mais simples de construir algoritmos. Então, o que a gente vai precisar é um conjunto de comandos. E aí a gente vai definir claramente o que a gente vai fazer com esses comandos. Para escrever um algoritmo em pseudocódigo, a gente sempre vai usar essa estrutura aqui. O início, o fim. Primeiro a gente vai declarar as variáveis e depois a gente vai colocar os comandos. Declarar as variáveis quer dizer, eu vou colocar aqui quais as variáveis vão ser usadas dentro do algoritmo e que tipo elas serão. Se é inteiro, se é real, se é lógico, se tiver mais de uma eu tenho que falar qual que é inteiro, qual que é real, etc. E os comandos é tudo que o nosso algoritmo vai fazer. Quando a gente for usar o Python, a gente não precisa da parte de declaração de variáveis, porque ela é uma linguagem que não necessita dessa parte, mas várias outras linguagens necessitam. Então eu vou deixar essa estrutura aqui só para vocês se acostumarem com ela, para vocês saberem que outras linguagens pode ser necessário fazer isso. Mas uma coisa que a gente tem que se atentar é para esse espaço que a gente tem que dar dentro do nosso algoritmo, que é chamado de indentação. Essa indentação indica uma organização do algoritmo. Então, tudo que está dentro da indentação está dentro desse comando, que no caso da estrutura sequencial é só o início que eu vou ter. Quando a gente começar a ter outras estruturas, por exemplo, tiver uma estrutura condicional aqui, aí eu tenho que dar um outro espaço para indicar que tudo que estiver abaixo do comando condicional está dentro dele. Mas por enquanto vai ser uma estrutura parecida com essa aqui. Então, na sequência simples, a estrutura de um algoritmo simples em sequência, eu tenho um comando embaixo do outro. Então, eu não vou ter uma diferença na indentação dentro da parte dos comandos. O primeiro exemplo, eu vou mostrar aqui o fluxograma e o pseudocódigo para esse exemplo aqui. Então, eu tenho um algoritmo, que é um fluxograma em uma sequência simples. Então, tá vendo aqui as setinhas vão levando do início ao fim, sem nenhum desvio. E aí, o que eu tenho? Aqui a elipse indicando o início, em seguida uma entrada de dados, e aí eu tenho só uma entrada, que é um valor que vai ser armazenado na variável z. Depois eu tenho um processamento, depois eu tenho uma saída e depois eu tenho o fim do algoritmo. Então, a gente vai ver como fazer isso aqui, como seria a execução desse algoritmo aqui, usando alguma entrada de dados. Então, aqui está o meu fluxograma. Começou, eu tenho uma entrada de dados, que é uma variável z, que vai ser inserida pelo teclado. Então, a minha variável z vai ser o valor que o meu usuário colocar aqui. Nesse caso, eu posso colocar qualquer número, né? Se o usuário, por exemplo, colocar aqui 4, z igual a 4. Nesse momento aqui, o que vai acontecer? Um processamento em que z vai assumir o valor de z ao quadrado. Como z é 4, 4 ao quadrado vai dar 16. Então, z agora vai assumir o valor 16, porque a pessoa inseriu 4. E aqui eu tenho uma saída de dados. Então, o que vai aparecer na tela para mim? Na tela vai aparecer o valor de z. E o valor de z é 16. Então, a única coisa que vai aparecer na tela é 16. Então, o que esse algoritmo faz? Pega o número que o usuário digitar e eleva ao quadrado. Se o usuário tivesse colocado aqui 5, por exemplo, o que apareceria na tela? O valor de z, 25. Então, é simplesmente isso. Na tela, só vai aparecer o que eu pedi, que nesse caso aqui é o valor da minha variável z. Como que eu transformaria isso no pseudocódigo? Então, eu teria aqui, início. Em seguida, eu tenho a parte da declaração de variáveis. Quais variáveis eu tenho nesse algoritmo aqui? Na verdade, eu só tenho a variável z, ela está alterando o valor dela, mas é só a variável z. E ela pode ser do tipo real ou inteira. Então, a maneira mais
ampla para eu colocar é uma variável do tipo real. Então, as variáveis que eu tenho, na verdade, seria só z. Se eu tivesse mais uma, eu colocaria aqui y. Todas que eu tivesse. Nesse caso, é só z. Depois, declarei a minha variável, só que ainda não aconteceu a entrada de dados. A entrada de dados é quando eu coloco o comando leia, que aí indica para o algoritmo que ele vai ler uma variável. Então, leia z. Então, a variável z vai ser lida a partir do teclado. Em seguida, eu tenho um processamento, e esse processamento é z recebendo o valor de z ao quadrado. Estou dando os espacinhos aqui, eu já comentei, né? Que é para deixar mais organizado e fácil de visualizar o que está sendo feito. Depois eu tenho uma saída que é simplesmente o valor de z. Então, uma saída é feita dessa forma, escreva z. E depois eu tenho o fim. Então, início e fim ficaram aqui bem no cantinho e todo esse bloco de comandos aqui ficou indentado da mesma forma. Então, ficou bem organizado o meu código. Se eu quisesse colocar uma saída aqui pedindo para o usuário inserir alguma coisa, eu poderia colocar aqui antes do leia um escreva para o usuário colocar essa informação. Mas aqui eu vou deixar bem simples, que aí depois a gente vai ver mais exemplos sobre isso, certo? Então tá aqui o fluxograma e aqui como que ficou o pseudocódigo, né? Da forma que eu mostrei agora há pouco para vocês. Aqui eu tenho outro exemplo de uma sequência simples. Então eu tenho aqui o início, digite o valor inteiro, é uma mensagem que vai aparecer na tela. O usuário vai inserir um valor que vai ser atribuído à variável x. Depois vão acontecer dois processamentos aqui, que na verdade são 4, né? Eles estão só agrupados aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4 processamentos. Depois uma saída de dados e depois a finalização do algoritmo. O algoritmo está aqui. Vamos imaginar como é que seria a execução dele, só para a gente entender o que ele faz. Então, eu tenho aqui o início, aparece uma mensagem, então na tela vai aparecer, digite um valor inteiro. Então, na tela vai aparecer exatamente isso, digite um valor inteiro. E aí vai ficar esperando que o usuário insira um determinado valor. Quando ele inserir esse valor vai ser atribuído à minha variável x. Então, ele vai inserir um valor inteiro aqui para x, por exemplo, 3. Em seguida, o que vai acontecer? Um processamento. Y recebe o valor de x. Então, se x é 3, y vai assumir o valor 3. Depois, x recebe x vezes y menos 1. Então, o meu x ele tem o valor 3. O y também tem o valor 3. Então, 3 vezes 3 menos 1 é 2. Então, 3 vezes 2, 6. Então, o novo valor de x vai ser 6. Em seguida, y recebe y menos 1. Então, y recebe y menos 1 vai ser 3 menos 1, que é 2. E o x? X vai ser x vezes y menos 1. X é 6, y menos 1 é 1, então 6 vezes 1 é 6. Então, o valor de x é 6. Então, o novo valor é 6, que na verdade é o antigo. Então, o que apareceu na tela aqui? Apareceu o valor inteiro, a mensagem pedindo para a pessoa inserir o valor inteiro, e no final vai mostrar o valor de x, que foi quanto? 6, porque foi essa alteração que aconteceu, certo? Então, só vai aparecer isso na tela, que foram as duas saídas que eu pedi aqui. Agora, como que a gente transformaria isso em pseudocódigo? Então, vamos lá. Início, do mesmo jeito que o outro. E aqui eu vou declarar as variáveis. Quais as variáveis que eu uso? X e Y. E elas são de que tipo? Elas vão ser inteiras, né? Porque eu vou pedir para inserir um valor inteiro aqui, que vai ser o X, e o Y, como ele começa valendo X, ele só vai poder ser um inteiro também. Então, inteiro, X, Y. São as duas variáveis que eu tenho. Se eu tivesse outra variável do tipo real, eu colocaria aqui, real,
R, mas não é o caso. Então, eu tenho aqui as minhas duas variáveis, x e y. Em seguida, eu tenho uma entrada de dados, então leia x. Depois eu tenho o processamento, y recebe x. Depois o outro processamento, x é igual a x vezes y menos 1. Y, tudo indentadinho para ficar tudo organizado. Y menos 1. E depois esse mesmo conjunto aqui de instruções. E depois eu tenho uma saída x aqui, então escreva x. Eu poderia colocar uma mensagem? Poderia colocar aqui, ó, abrindo aspas, o valor é alguma coisa assim. Mas nesse caso eu não vou colocar, vou deixar do jeito que está aqui. Escreva x e fim. Então esse seria o nosso pseudocódigo. Então eu tenho aqui o algoritmo escrito na forma de fluxograma e na forma de pseudocódigo. Então tá aqui, né, o fluxograma e aqui o pseudocódigo, que é igualzinho que eu acabei de mostrar para vocês. Esse aqui seria um outro exemplo em que eu quero fazer o fluxograma pseudocódigo em estrutura sequencial, de forma a mostrar os 5 primeiros elementos da sequência de Fibonacci. Então, eu vou mostrar os elementos F0, F1, F2, F3 e F4, porque eu quero os 5 primeiros. Mas para a gente saber o que é a sequência de Fibonacci, ela é dessa forma aqui. Então, essa aqui é a regra da criação da sequência de Fibonacci. Então, o que eu estou dizendo aqui? Ó, que o primeiro elemento é o 0. O segundo elemento é 1. O terceiro elemento é a soma dos dois anteriores, que nesse caso é 1 mais 0. Então, 1 mais 0, 1. O quarto elemento também é a soma dos dois anteriores. Então, esse elemento é a soma dos dois anteriores. Então, 2. O próximo é a soma dos dois anteriores, 3. Depois 5, 8, 13 e assim por diante. Então, qual que é a regra de formação da sequência de Fibonacci? Ela sempre começa no 0 e no 1 e depois vão sendo somados os dois elementos anteriores. Então, uma regra geral seria essa aqui, ó. O elemento da posição i é o elemento da posição i menos 1 mais o elemento da posição i menos 2, certo? Então, essa é a sequência de Fibonacci simplesmente. Então, como que eu vou transformar essa regra de formação aqui em um algoritmo em sequência simples para mostrar os 5 primeiros elementos? Então, eu tenho que começar o algoritmo e já definir duas variáveis que vão ser os dois primeiros valores. Então, a minha variável F0 recebe 0 e F1 recebe 1. Vejam que isso aqui é um processamento, não é uma entrada de dados, porque não é o usuário que vai definir quais são os dois primeiros valores. Na verdade, esses dois valores são pré-definidos, que é o 0 e o 1. Então, eu tenho essas duas variáveis que são os dois primeiros. Em seguida, eu tenho a variável F2, que é a soma de F1 mais F0, que são as duas anteriores a ela. Depois eu tenho outro processamento, que é F3, que vai ser F2 mais F1, então vai somar esta com esta. F4 vai ser F3 mais F2. Então, ele vai mostrar aqui essa soma. No final, o que eu vou mostrar? Eu quero mostrar os 5 primeiros valores, que estão em quais variáveis? F0, F1, F2, F3 e F4, que vão ser quais? F0 é 0, F1 é 1, depois F2 vai ser 1, F3 vai ser 2 e F4 vai ser 3, que são aqueles valores que a gente viu na execução do algoritmo. E pronto. Então, essa seria a forma do fluxograma. E como que a gente transforma isso aqui em pseudocódigo? Vamos ver. As variáveis que eu vou precisar são todas essas aqui, né? F0, F1, F2, F3 e F4. Então, eu vou ter que declarar elas. E elas são de que tipo? Elas são reais ou são inteiras?
são inteiras, né? Porque F0 e F1 é 0 e 1, e as outras são só a soma delas, então vão ser do tipo inteiras também. Eu tenho alguma entrada de dados pelo teclado, pelo usuário? Não. Então, eu não vou ter nenhuma função lei aqui. Mas eu vou ter um escreva para colocar alguma coisa na tela? Vou. Esse aqui. Então, como é que vai ficar? Ó, F0 até F4 são do tipo inteiro. F0 recebe 0, F1 recebe 1. Tudo isso aqui é processamento. Que são esses aqui, ó, todos que estão no processamento. E a saída está dentro de um comando escreva. Tudo indentado, tudo certinho. Então, esses foram alguns exemplos do que a gente pode fazer em estrutura sequencial. Aí depois eu quero mostrar alguns outros exemplos de como construir algoritmos dessa forma, usando fluxograma e pseudocódigo, certo? Espero que tenha ficado claro.